traduções. Não à toa, a Bíblia até hoje ela sai com novas traduções para tentar corrigir esses erros. E o livro de Mórmon não tem essa margem. Não tem essa margem para erro, justamente porque ele foi traduzido direto do material original para o inglês por Joseph Smith. Foi ele que traduziu essas placas. Por que Joseph Smith ele restaurou? Porque ele pegou o livro de Mórmon, o material original que estava guardado, perfeito? Traduziu essa linguagem para o inglês, e do inglês nós temos a tradução hoje que é para o mundo inteiro. Então, por isso que ele não abre essa margem para erro diferente da Bíblia, que até hoje saem novas traduções com novos significados, novas importâncias. Então, sim, a Bíblia tem sim uma pequena margem para erro, mas óbvio que isso não interfere em nada na fé de ninguém. Em 1820, um jovem afirmou ter tido uma experiência que mudaria a vida de milhões de pessoas até hoje. De Vermont, nos Estados Unidos, Joseph Smith disse ter recebido de Jesus Cristo uma revelação de onde estariam os registros de um evangelho restaurado. Os fiéis da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias caminham em fé na visão de Joseph até hoje. Você talvez os conheça como Mormons, mas depois de uma orientação em 2018 do então presidente da igreja, Russell M. Nelson, o termo foi abolido pelos fiéis. Some weeks ago, I released a statement regarding a course correction for the name of the church. I did this because the Lord impressed upon my mind the importance of the name He decreed for His church, even the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. It is not a name change. It is not rebranding. It is not cosmetic, it is not a whim, and it is not inconsequential. Agora, o correto é usar o nome todo, Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A plaquinha que a gente veste na missão, ela mostra para todo mundo que você é um representante de Jesus Cristo. Tá ali o seu nome, né? O seu chamado, Helder. Seu nome, Camargo, meu sobrenome, Helder Camargo. Igreja de Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias. Está representando, você é um representante. Os 4 livros sagrados compõem as chamadas Escrituras da Igreja: Bíblia Sagrada, Livro de Mórmon, Doutrina e Convênios e Pérola de Grande Valor. O livro de Mórmon é o mais, pra gente, né, é o livro mais importante, é a pedra angular da nossa religião, porque é um livro perfeito, vamos botar dessa forma, né? A Bíblia passou pela mão de muitas pessoas, teve muitas traduções são separadas, né, da realidade. Então, sim, o livro de Mórmon não é o mais importante, é tão importante quanto todos os outros, mas é o que a gente acaba lendo mais. Todos os domingos, os membros da Igreja de Jesus Cristo se reúnem para a sua chamada reunião sacramental. É o principal encontro da semana e é como se fosse a missa para os católicos ou o culto para os evangélicos. Ali, a congregação canta hinos, faz orações, compartilha testemunhos e participa do sacramento, uma cerimônia em lembrança de Jesus Cristo. Mas, ao que para o olhar comum pode ser uma religião cristã como outra qualquer, para outros é cercada de mistérios e curiosidade. A Igreja de Jesus Cristo existe há quase 200 anos. Nesse meio tempo, já apoiou a poligamia, proibiu a prática e já foi chamada de seita. Mas o que de fato é real e o que é inventado nisso tudo? A resposta talvez seja que, para alguns, depende do ponto de vista. Não faz sentido você deixar de ver a sua vida em prol de algo que é uma promessa. Porque tudo bem você acreditar em Deus e tal, mas o negócio fica mais sinistro assim quando você acha que você é melhor que alguém que não conhece a doutrina. E aí, não, eu vou ser salvo. E você faz tudo isso no seu prol, que você vai ter essa recompensa. Muitas pessoas acreditam que a ignorância é uma bênção, é até um ditado popular, né? Pô, porque como eu gostaria de ser ignorância? Pô, ignorância é uma bênção. E não é. Não é. É impossível você ser salvo em ignorância, entendeu? Você está aqui hoje nessa terra, Deus ele te deu um corpo, te deu uma mente que é perfeita para você correr e ir atrás de conhecimento. Sim, você precisa entender, você precisa pesquisar, você precisa ler, você precisa correr atrás, você precisa entender sobre aquilo que você está falando. E quanto mais eu leio, quanto mais eu pesquiso, quanto mais eu busco conhecimento, mais nítido para mim fica que
A Igreja de Jesus Cristo é a igreja restaurada aqui na Terra hoje. Sabe, se você morrer e não tiver nada. Então, assim, você vai estar deixando de viver por causa de uma bobeira? Que, assim, não é bobeira pra eles, né? Mas pra mim é. É uma cultura, né, de casamento dentro da igreja, que, basicamente, se você é mulher, você tem que casar logo, senão você fica pra tiazona. E desde sempre a gente é ensinado a encontrar a pessoa certa e tal. E eu era um trio de amigas e uma saiu e a outra continuou e eu também saí, né? Mas a que continuou na igreja, ela recentemente casou, ela tem 20 anos, ela é um ano mais nova que eu, ela casou com um cara de 40 e poucos anos. A gente ia meio que se confessar pra poder se arrepender e passar pelo processo, né? Com um bispo, e o bispo é um homem. Então, assim, às vezes a gente fazia algo e tinha que falar com um homem mais velho, tipo, bem mais velho que você, e você é uma adolescente vivendo. Posso dar o meu exemplo? Porque quando eu comecei a namorar essa menina, eu comuniquei ao meu bispo, não que eu namorei, mas que eu estava que eu me relacionei com mulheres e tal, e ele deixou essa questão meio baixa, mas ele sabia o que estava acontecendo. E ele conhecia minha mãe e tal. E quando eu revelei pra minha mãe que eu gostava de mulheres, e foi um problema, o bispo entrou em contato comigo e meio que falou, vamos resolver. E nessa resolução foi sessões de terapia, mas não era terapia de conversão nem nada, era realmente terapia, mas era com uma profissional da igreja. Então, assim, não era diferente, mas meio que uma mulher da igreja, do mesmo lugar que eu frequento, vai saber o que eu estou passando, sabe? Óbvio que se ela falasse, ela ia ser antiética. Mas eu também duvido muito que ela não tenha comentado, entendeu? Então é tipo, será que eu posso confiar cegamente nessa pessoa? O que te levou a sair da igreja? Acho que foram conflitos internos, no sentido de eu gostar de mulher e não ia ser possível ter uma família só com uma mulher dentro da religião, porque eles abominam isso e não dá pra mudar quem a gente é. Então, assim, dá pra gente fazer algo e eu fiz. Eu saí da igreja porque não me via mais acreditando naquilo, não fazia mais sentido pra mim. A família é o pilar da igreja, pilar central. Se Jesus Cristo é a pedra angular, a família tá ali, logo embaixo, entendeu? A família é o centro de tudo. Pra gente, a família é o centro da sociedade, é o centro da igreja, é o centro de tudo, é a família, entendeu? Óbvio que você pode trazer isso e falar sobre família tradicional, as novas famílias, né, que vem se criando, mas independente do que você acredita, seja família tradicional ou não, você sempre vai concordar de que tudo é envolto da família. Né? Até quando você estuda psicologia, né, você entende que a criança, aquele bebê, o primeiro contato que ele tem com a sociedade é a própria família, certo? Então a família é a coisa mais importante que a gente tem no mundo hoje, é isso. Então, Família Proclamação ao Mundo é um texto perfeito para poder mostrar para as pessoas o que nós cremos que deve ser a família, né, no nosso dia a dia. Você falou sobre as novas famílias. Como que a igreja vê essa nova formação de famílias com pessoas do mesmo sexo, etc? Basicamente, a família ela foi ordenada por Deus, um casamento entre homem e mulher. Então nós cremos que a família deve ser constituída por um homem e uma mulher. Óbvio que qualquer tipo de discriminação é extremamente o contrário do que a igreja prega, né? Porque a igreja prega amor, o amor de Cristo. Então, eu super, como é que eu posso dizer, apoio que aquela pessoa tenha a liberdade de se expressar da forma que ela se sentir confortável, da família que ela se sentir confortável em ter. Eu acho que ela tem que ter os seus direitos preservados como cidadão e como filha de Deus. A gente esquece isso. Somos filhos de Deus. Deus é nosso Pai. E Ele nos ama independente da nossa orientação. Óbvio que Deus ele é justo, então nós temos que entender o que é pecado, o que não é, aquela coisa toda, mas Deus ele nos ama.
independente da nossa orientação. Então a palavra de Deus é uma palavra de amor. Então eu amo todo tipo de família, basicamente, né? Você ter uma estrutura ali é muito importante, principalmente para as crianças. A gente pensa muito mais nas crianças do que no próprio casal, entende? As crianças são o futuro da família de Deus, basicamente. Então, assim, você ter uma criança que foi criada num lar estruturado, cara, isso é o mínimo. O mínimo é uma criança poder ter um lar com pais que se amam mutualmente e que amam aos filhos. Isso é o mínimo que deveria ter, entendeu? Independente da ideologia de gênero que aquela pessoa siga ou não, é o mínimo. Então, óbvio, cremos que a família deve ser composta por um homem e uma mulher, mas com certeza apoiamos qualquer tipo de família, né, digamos assim, de amor, né, basicamente, né, não discriminamos, não julgamos, não reclamamos. Óbvio que convidamos essas pessoas a seguirem a Cristo e elas por si só vão decidir se querem ou não, né, se vão abandonar essa vida ou não, mas ela deve ter os seus direitos preservados como cidadão e como filha de Deus, que é amada por um Pai Celestial, entendeu? Então, não, somos completamente contra qualquer tipo de discriminação que essa família possa ter, mas sim, cremos que a família deve ser composta por um homem e uma mulher. Repeating 3 times the words, "Oh God, hear the words of my mouth. Oh God, hear the words of my mouth. Oh God, hear the words of my mouth." We are instructed to give unto you the law of chastity, which is that each of you shall have no sexual relations except with your husband or wife. Each of you bring your right arm to the each of you covenant and promise before God, angels, and the witnesses. Grande parte da vida religiosa dos membros acontece diante do público, mas alguns dos rituais mais importantes da igreja permanecem reservados apenas aos considerados dignos de entrar no templo. Durante décadas, esse caráter restrito alimentou especulações, críticas e controvérsias. Na igreja é falado, né, na doutrina, que todo mundo vai conhecer o que é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Todo mundo. Então, se todo mundo, ele fala tanto os vivos quanto os mortos. E então, para isso acontecer, as pessoas que morreram estão nesse plano, né, que a gente está agora, viva, eles falam que a gente tem que realizar esses batismos, né, para as pessoas poderem ter a oportunidade de se converter lá na outra vida. E aí, a pessoa tem a opção de aceitar ou não. É coisa de maluco. Tipo, o que você vai fazer para alguém que está morto, sabe? E tem muito vídeo educativo da igreja sobre isso. Que você vai fazer isso e você está ajudando as pessoas a se converterem. Então, assim, é realmente uma empresa, não é uma igreja, sabe? Eles realmente levam muito a sério essa questão de conversão. Tanto que os missionários, eles têm metas de visitação, de quem eles batizaram. Para quem está do lado de dentro da igreja, essas doutrinas fazem parte de uma visão mais ampla sobre família, salvação e vida eterna. Mas, do lado de fora, pode existir mais do que isso. E foram acontecendo coisas que me mostraram que o evangelho era verdadeiro. Então, você sente algo muito doce. A gente fala que é o Espírito Santo, que de fato que dá um calor no seu coração e te faz sentir que aquilo realmente é real, que aquilo é verdadeiro. Então, eu tive vários desses sentimentos. E eu acredito que a primeira impressão geralmente é aquela que vem de Deus, né? Vem do Senhor. Então eu tive várias impressões de que o evangelho era verdadeiro. É um mandamento para os homens. O homem, ele precisa ser revolução. Como você se torna digno desse cargo?
mais uma vez, qualificando, estudando, mantendo, se exercitando, né? Porque é desgastante fisicamente, né? Você está na missão. Então, basicamente, você precisa ter um testemunho. Não tem como você pregar sobre algo que você não acredita ou não tem certeza. Então, é assim que você se qualifica, né? Você primeiro adquire o testemunho, estuda, ora, vai, e lá você também termina de se qualificar. Entendeu? O nosso convite é sempre de vir, ver, conhecer, né? Deixa eu falar que você precisa, que a verdade é libertadora, né? As pessoas precisam adquirir conhecimento e elas precisam se libertar da ignorância. Então, nós cremos nisso. Mas acreditamos que quanto mais você busca conhecimento, mais as coisas aparecem para você, testificando de que realmente você está no caminho certo, está no lugar correto. Eu mantenho um contato bem pouco, porque as pessoas meio que excluíram que eu existo da vida delas. E não é por maldade, nem nada, mas se eu não vejo elas toda semana na igreja, meio que não faz sentido elas terem esse contato, já que eu neguei o que elas acreditam. Então, são coisas assim que não perguntam se eu tô bem, e quando perguntam é em função de chamarem pro culto domingo. Então, assim, não respeitam a minha decisão de ter abandonado a igreja. Então é bem chato nesse sentido. Você acredita que eles são uma seita? Eu acredito que sim e não, porque as pessoas se reúnem, né, em prol lá dos ideais cristãos, e não porque tem muita informação, sabe? Se a pessoa, assim, no sentido de ser uma seita exclusiva, tem muita informação que você consegue encontrar na internet, tanto positiva quanto negativa. Tipo, tem um site inteiro de coisas de ser mormon e tal. Então, tipo, a minha opinião, sabe? Mais de 200 anos depois da visão de Joseph Smith, a Igreja de Jesus Cristo continua crescendo em diferentes partes do mundo, e o Brasil é a terceira maior comunidade mórmon do planeta. É também a organização religiosa mais rica de todas, ultrapassando até mesmo a Igreja Católica. Para alguns, ela representa a restauração do Evangelho de Jesus Cristo. Para outros, uma experiência que ficou no passado. É muito difícil você amar pessoas que te fazem mal. E é muito fácil você amar as pessoas que estão ao seu redor e que te fazem bem, estão sempre ali, tipo, comemorando com você. Mas quando a gente aprende a amar as outras pessoas, você também aprende a se amar e a amar Jesus Cristo. O que você sentiu depois de sair, assim? Eu me senti leve, sabe? É isso. Fechou. Muitíssimo obrigada. Nada, gente!